Ok. Obrigada, Diego. Boa noite a todos. Agradeço aí a presença dos nossos colegas pediatras. Aproveito para me apresentar. Eu sou Tânia Petralha, presidente do DC de Infecto, da SOPERJ. Quero agradecer muito ao nosso presidente, doutor Cláudio, prontamente acolheu aí a nossa solicitação para esse evento, que, na verdade, o objetivo desse evento é para nós discutirmos um pouco essa questão das arboviroses e nos prepararmos para o verão que vem aí, o que a gente precisa, né? Onde que a gente precisa focar, quais são as nossas principais práticas, ainda mais agora que no cenário ainda entrou o Urupuche. Então, vamos discutir um pouquinho, já introduzir esse assunto precocemente, justamente para as pessoas já irem sendo sensibilizadas. E não posso deixar de agradecer ao nosso super-herói aí, o Diego, que está sempre conosco aí nessa aflição de compartilha, não entra, sai som, não sai. Diego, você é um anjo, o nosso anjo, e as meninas também lá da SOPERJ, que cuidam da gente, dos eventos, fazem essa parte visual. Enfim, obrigada aí a toda a equipe da SOPERJ e ao doutor Cláudio aí pelo apoio de sempre. Vamos começar. Vou pegar aqui a minha listinha aqui. Nós vamos apresentar todos os nossos amigos que vão palestrar, são todos do nosso departamento de infectologia. Então, começando, abordando a epidemiologia dessas doenças, vai ser doutor Chabel Miguel Haddad Cury, seguido de chikungunya, com a doutora Denise Cardoso das Neves Stambock, dengue, doutora Luana Sicuro Correia, Orupuche, que sou eu mesma a falar, e a prevenção, que vai ser algo também bem diferenciado, com a doutora Eliane Matos dos Santos, e aí a gente fecha com uma rodada aí de perguntas. Então, vamos lá e tentando falar assim, no tempo adequado para sobrar algum tempo disponível aí para discussão. Obrigada a todos. Charbel, está com você. Boa noite, doutora Tânia. Boa noite a todos que nos assistem. Boa noite, Diego, nosso grande super-herói aí, como a doutora Tânia falou. O nosso Capitão América, que nos salva em todas as horas difíceis. Quero agradecer o convite da Sociedade de Pediatria do Estado do Rio de Janeiro. Uma honra, mais uma vez, estarmos aqui nesse webinar. E cumprimentar também as nossas queridas colegas que fazem parte desse comitê, que são grandes professoras e nos inspiram a ser melhores. Todos conseguem ver a nossa apresentação? Perfeito, doutor. Pode continuar, por favor. Então, a gente tem aqui 15 minutos, né, para poder falar sobre a epidemiologia. Na verdade, nessa epidemiologia, eu usei muito que a doutora Tânia me ensinou, que a gente deve ser bem econômico nos slides, já que a gente está dividindo vários coleguinhas juntos, para não tirar o tempo do coleguinha. Então, é uma aula mais enxuta, mas com o objetivo de mostrar para vocês o cenário catastrófico que a gente tem vivido aí nos últimos anos e tentar mostrar algumas teorias pelas quais a gente está tendo essa explicação epidemiológica. Então, existem teorias? Será que tem teorias que possam estar por trás desse crescimento exponencial de casos de dengue, né, desse aumento de casos de chikungunya, do aparecimento da Urupuche? Então, a gente coloca, né, hoje aqui para vocês não só uma descrição passiva de dados, mas eu faço um pouco daquilo que o professor querido Marcos Safad fala, que é colocar uma pimentinha no debate dos mecanismos imunológicos que possam ter levado a essa epidemiologia. Então, sem mais delongas, essa é a minha declaração de conflito de interesse e a minha titulação. Em primeiro lugar, vou falar somente das definições e teorias e depois os dados epidemiológicos atuais das principais arboviroses, convidando vocês ao debate de por que chegamos até aqui. Tá? Então, primeira questão são as definições e teorias. Lembrar vocês que arbovirose não é um termo taxonômico. Não existe arbovirose lá no ICDT, no International Taxonomy Virus, né, que é o grande cuidador de toda a taxonomia dos vírus. Não, arbovirose é um termo
que engloba as doenças virais transmitidas por insetos artrópodes. E a maioria delas é subclínica, assintomática, né? E aquilo que a vigilância nos ensina, que é o iceberg da vigilância, né? A parte de fora da geleira, que é o que a gente vê, mas o que está dentro da água é aquilo que a gente não vê. E quando está sintomática, a doença se manifesta de uma forma que pode ser síndromes clínicas febril ou generalizada, a doença neuroinvasiva ou febre hemorrágica. E nós temos as principais arboviroses de interesse no Brasil, que são dengue, chikungunya, zika e oropouche, que é essa novidade que a gente já tem há muito tempo na região amazônica, mas que agora ela já está autóctone, ou seja, transmissão sustentada local em lugares extra-amazônicos. Então, eu acho que essa é a questão que a gente tem que colocar. Aqui um trabalhinho muito interessante de 2024, mostrando para a gente todas as possíveis teorias associadas, né? Aumento de temperatura, a questão da mudança das chuvas, né? A gente está vivendo essa seca já de vários meses por conta do El Niño de 2023, 2024, a mudança da camada de ozônio e o ecossistema sendo todo ele agredido por conta de secas, por conta de queimadas, né? E também a alteração da imunidade do hospedeiro por conta de todos esses fenômenos. Tudo isso faz com que esses vírus façam o que a gente chama de spillover, que seria essa mudança seria um passo evolutivo, né? E esse passo evolutivo torna eles ou mais patogênicos, virulentos, agressivos, transmissíveis, e esse spillover acontece a toda hora. E é muito interessante quando a gente vai estudar essas teorias, né? Fizemos recentemente uma apresentação lá no pediátrico, no WSPEED, né? Que é a Sociedade Mundial de Infectologia Pediátrica, em que a gente trabalhou mudanças climáticas. Convido depois vocês a entrarem lá no site do e-learning portal, que tem lá uma aula muito interessante que a gente debate, né, essas doenças que é tão parecido, sobre essas teorias, como, por exemplo, a sincronia. O que é a sincronia? A sincronia é quando você tem uma alteração no ritmo circadiano por conta de toda essa mudança climática, fazendo com que aquele artrópodo que ficava fazendo o seu dia era envolvido, por exemplo, em tal horário ele fazia a ovoposição, em tal horário ele fazia a sua reprodução. Ele se altera. Então, ele aumenta o seu tempo de transmissão de uma doença, porque ele está mais exposto a uma luz, a uma camada de ozônio. Então, os artrópodes têm mudado. Além disso, a escala. Cada ano nós temos um aumento, uma redução, desculpa, dos trópicos de Capricórnio e dos trópicos de Câncer. Então, essa alteração dos trópicos tem aumentado a temperatura nessas regiões, né? E também a vulnerabilidade imune com essa agressão da saúde das pessoas. A gente tem visto muito isso agora, um monte de criança doente por conta dessas queimadas. Então, o que a gente pode dizer também? Uma outra questão que eu queria colocar também, como diz Marco Safadi, né, essa pimentinha. Existe alguma teoria associada pós-pandemia? Existem. Tem alguns artigos relacionando o mecanismo fisiopatológico da Covid com o mecanismo fisiopatológico da dengue, mostrando que a dengue seria, a epidemia de Covid foi uma chama que permitiu que a dengue aproveitasse esse momento epidemiológico por similaridades imunológicas, favorecendo a entrada da dengue nesses pacientes. Então, ele coloca, né, que o antidengue reage, o anticorpo antidengue reage com antígenos de Covid, né? E podem ter até resultados de anticorpos antidengue falso positivos, né? Mostrando essa inter-relação. E o artigo vai além. Ele coloca esses mecanismos mostrando que tanto o Covid quanto o dengue com hemorrágica da dengue podem levar a permeabilidade vascular aumentada, extravasamento plasmático, né, trombocitopenia, mas a questão da doença vascular, da doença trombótica, enquanto o Covid é pró-trombótica, aqui na doença hemorrágica ela é
é um lado mais para o sangramento. Então, os mediadores inflamatórios são os mesmos. Então, isso aqui é uma coisa para a gente poder debater no final, que eu vou colocar para discussão. Vamos falar um pouquinho da epidemiologia, que já está acabando, tá? Metade da população mundial está exposta a dengue, 400 mil casos de dengue severa, 40 mil mortes, e no Brasil, entre 2010 e 2019, tivemos, então, daqui, ó, de 2010 a 2019, 16 milhões de casos e 6 mil óbitos. Veja bem, em 10 anos tivemos 6 mil óbitos. Somente agora, até a semana 38, já temos 5.441 óbitos e ainda temos 1.766 em investigação. Então, 2024, conforme os senhores podem ver aqui, de uma epidemia de dengue 1 e dengue 2, é a pior de todos os tempos, desde que o vírus entrou no Brasil. Então, aqui, pós-pandemia, a gente pode ver 2022, 2023 e 2024, o pior cenário já vivido, com mais de 6 milhões de casos, né, e uma letalidade nos casos graves de 5,46, um dado muito assustador. E aqui a gente pode ver que a letalidade ela segue como padrão IU, né, onde tem menor de 1 ano com maior letalidade e idosos, né, com maior letalidade. Quanto mais aumenta a idade, maior letalidade, que é o que a gente tem visto na grande maioria das cidades, mas não são em todas. Tá? No estado do Rio de Janeiro, quase 300 mil casos, com 224 óbitos. Agora, somente na semana 38, que nós estamos entrando praticamente no limite superior, então a gente viveu a epidemia praticamente um ano todo, e não foi uma epidemiazinha, foi uma epidemia zona, né, em que a gente passou muito acima do diagrama de controle, tá? E quando a gente fala de chikungunya, o cenário 2024 não foi tão fácil não, tá? Foi difícil também. Lembrando que chikungunya é um sorotipo único, diferente da dengue, que são 4, e a chikungunya a gente tem o quê? Na chikungunya a gente tem um sorotipo único, e muita gente teve, 2017, 18, 19. Então a gente acreditava que a chikungunya estaria as pessoas, né, digamos, imunes, mas o que nós vimos foi um cometa, né? Foi uma subida absurda de dados no Brasil de casos, né, conforme a gente pode ver aqui em azul, tá? E uma mediana muito alta de casos, mostrando para a gente que, os senhores podem ver, até a semana 38, quase 260 mil casos, um aumento de 80% em relação a 2023. Então, tivemos também uma epidemia de chikungunya no Brasil, e os senhores sabem que, do ponto de vista da morbidade, chikungunya é muito pior do que dengue, né? Porque esse paciente vai ter quadro subagudo, crônico e tudo mais. E os óbitos, 142, um número bem preocupante, e a mediana, idoso. O senhor sabe que eu trabalho na Secretaria de Saúde de Campos Goytacazes. Os únicos óbitos de chikungunya que a gente teve foram 71, 72 anos, mostrando que sim, a mediana é mais idoso para a chikungunya. Aqui a gente pode ver maior letalidade para as pessoas mais idosas. Tá? No estado do Rio de Janeiro, 7 óbitos confirmados, 2 na cidade de Campos, né? E também tivemos aqui, em algum momento do início do ano, uma pequena fuga do canal endêmico da chikungunya no seu limite máximo. Em relação à Zika, a gente tem tido um cenário mais calmo, né? Desde a grande detecção da Zika em 2015, com a sua relação com a síndrome da Zika congênita, né? Até a semana 38, 6.311 casos, um óbito confirmado no Brasil, mas nós temos que nos preocupar com a notificação da síndrome da Zika congênita, com quase aí 23 mil casos de 2015 a 2023, e em 2023 foram notificados 1.035 casos no Brasil, com 6 casos confirmados. Então, o cenário endêmico da Zika, ele acontece, né? Está acontecendo, mas a gente tem que ter cuidado aí com o número de casos da Zika no nosso país. E aí chegamos no Oropush. Esse aqui é um gráfico da doutora Tânia, muito gentilmente me mandou, mostrando para a gente, né, o primeiro local de aparecimento, que é o número 1, que vocês podem ver aqui, que é Trinidade e Tobago, tá? Em 55, que aparece... Opa, desculpa. E a região amazônica sempre foi endêmica da Oropush, né, com 80% praticamente dos casos na região norte. Entretanto, o que a gente tem observado é que aqui, ó, a gente pode ver, ó, aqui na região da Ilha de Marajó, Pará,
Amazônia, né? Pará, Amazonas e Peru. Então, toda a região aqui do norte da América do Sul sempre teve casos de Oropouche. Entretanto, o que assusta a gente é a entrada do vírus. Aqui é um trabalhinho bem novo, de 2024, mostrando para a gente que a gente tem o Oropouche com mais aí de 8 mil casos em todo o Brasil, até a semana 38, comparado, por exemplo, a 2023, que a gente só tinha pouco mais de 831 casos. E observem, olha os estados que a gente já tem de Oropouche: Bahia, Santa Catarina, Rio de Janeiro, Pernambuco, Minas Gerais, Piauí, Maranhão, Mato Grosso. Isso tudo também por conta da descentralização laboratorial. Mas o fato que eu queria colocar para o debate no final é o que a gente tem estudado muito sobre a preocupação com a prevenção contra esse vetor, que é o micuim, né, que é um mosquito diferente da dengue, e sobre a importância eu tenho conversado, participo de várias consultorias junto com a prefeitura, né, em relação à questão do uso do repelente, e eu vou colocar uma pimenta sobre a efetividade do repelente para esse mosquito, para o debate que a gente vai fazer no final. Então, essas são as minhas considerações, né? Queria mostrar só essa consideração que eu acho que as meninas vão falar sobre a detecção de uma perda gestacional com resultado positivo de Oropouche. Então, as moças com febre, exantema, com suspeita, têm que fazer o protocolo, igual fazíamos para a Zika, para a coleta dos torches, Zika, Oropouche, de acordo com o protocolo que o Ministério mandou para a gente. No estado do Rio de Janeiro, a gente já tem muitos casos, autóctones 53 casos e confirmados 56 após investigação no Rio de Janeiro. Muito obrigado, eu acho que eu cumpri o tempo, né? E desculpa aí por ter falado um pouquinho mais rápido, mas a ideia era cumprir o tempo e depois ter tempo para o debate. Obrigada, Charme. Foi perfeito. Nós estamos conseguindo chegar lá. E aí, na sequência, eu chamo a doutora Denise. Vai abordar a chikungunya. Boa noite a todos. Obrigada pela oportunidade da gente estar discutindo chikungunya, né, que é um vírus que está circulando junto com o dengue. Não sei se o Charbel vai falar mais tarde na discussão sobre a epidemiologia. Eu não coloquei nada porque eu achei que fosse ser abordado a parte epidemiológica, mas a gente tem o chikungunya circulando em menor proporção do que dengue, né? Mas tem essa co-circulação viral com casos, inclusive com alguns óbitos, né? Então, o Diego vai passar para mim, porque houve um problema com a transmissão, e pode passar, Diego. Então, é um vírus, né, um alfavírus, RNA, tem 2 genótipos, alguns genótipos associados a mutações com gravidade maior. Ele é transmitido principalmente, né, pela picada de mosquitos, né? Então é uma arbovirose, e a gente tem a preocupação com a transmissão vertical e, mais raramente, através de hemoderivados. E é uma doença que dá, né, uma infecção que parece dar uma imunidade permanente. Próximo. Próximo, Diego. Vocês estão me ouvindo? Então, é uma doença febril aguda, né, que cursa com exantema, nós vamos ver mais adiante, e tem algumas diferenças clínicas importantes entre os adultos e as crianças, e ele entra, né, como um diagnóstico diferencial importante das diversas doenças pediátricas, né? A transmissão vertical ocorre principalmente intraparto e tem alguns grupos de risco, e nesses, né, para a nossa, da parte pediátrica, os recém-nascidos principalmente, e as crianças abaixo de 2 anos são considerados grupos de risco, as doenças, né, as comorbidades e as pessoas com mais de 65 anos. Próximo. Então, aqui um caso clínico para a gente ver, né, o que faz suspeitar de chikungunya, né? Então, uma criança que aparece com uma febre alta,
com quadro de manifestações musculoesqueléticas, mialgia, artralgia, dores generalizadas, pode ter cefaleia, com quadro de náusea, diarreia e exantema, tá? Então, tem diversas doenças pediátricas que podem, né, infecciosas, que podem, principalmente infecciosas, que podem se apresentar dessa maneira, mas é um caso suspeito de chikungunya. Próximo. Então, tem um período de incubação de até 12 dias, um período de viremia até, né, geralmente, 10 dias do início das manifestações clínicas. É uma doença que a maioria, né, inclusive os adultos mais do que as crianças, apresentam sintomas. É mais raro a infecção assintomática, tá? É um quadro clínico variado de leve até quadros graves e, como eu já falei dos fatores de risco, tem uma característica diferente do dengue. Ele não tem os sinais de alarme para as pessoas que vão evoluir para as formas graves, né? Ele também pode apresentar, a doença também pode apresentar choque, mas com uma patogenia, fisiopatogenia diferente do dengue, né? Sem ser aquele extravasamento vascular importante, é uma manifestação, a forma de apresentação diferente. E uma coisa mais recente, inclusive com trabalho brasileiro, com uma amostra bastante grande, é que a mortalidade ela pode acontecer mesmo, né, sem a presença dos fatores de risco, o que nos alerta, né, a suspeitar e a agir antes de quadros mais graves acontecerem. Próximo. Então, nós temos, depois da infecção, os casos, 70% das pessoas vão apresentar sintomas. Nós temos as formas típicas, que tem 3 fases, aguda, subaguda e crônica, dependendo do tempo, né, de apresentação. E temos as formas atípicas, né, que essas costumam evoluir para os casos graves. E você pode ter essas formas atípicas sem as manifestações clássicas, né, sem a febre, sem as manifestações mais típicas, né, mais comuns do chikungunya. Próximo. Então, é uma infecção, né, que depois, né, só para a gente entender um pouco, né, essa patogenia, depois da picada do mosquito, o vírus penetra na pele, na derme, ele se faz esse período de penetração, né, em que a imunidade inata tem um papel importante, depois vai para a circulação e se distribui, né, nos diversos órgãos. E daí você tem um papel importante das substâncias pró-inflamatórias, as citocinas, as quimiocitocinas. E nos pacientes que evoluem para as formas crônicas, na criança isso acontece com menor frequência, mas você encontra vírus, né, e já entra a imunidade já adquirida aqui, com um papel também importante das substâncias inflamatórias. Então, é uma doença também, né, em que por ação direta, por reação inflamatória, por mecanismo imunológico, tem a sua apresentação, a relação com a apresentação clínica. Próxima. Então, algumas diferenças importantes em relação às manifestações cutâneas nas crianças, né, em que elas têm mais frequentemente, até ressaltei aqui, o que as crianças apresentam, né, com maior frequência do que o adulto. As manifestações pigmentares na pele, a gente vai ver as fotos, o exantema vesico-bolhoso, o que é importante, então o diagnóstico do dengue, do chikungunya, entra no diferencial de exantema vésico-bolhoso, tá? Que as crianças apresentam mais, principalmente as crianças menores, de 2 anos. É também mais frequente as alterações de sangramento, equimoses, púrpuras e sangramentos, principalmente nas crianças que fazem formas graves, tem trabalhos que mostram acima de 19%, né? E as manifestações neurológicas, principalmente convulsões e encefalopatia, comparado com os adultos, ela é bem mais frequente, né, do que nesses adultos. E tem um percentual maior de crianças assintomáticas, tá? As formas, o acometimento musculoesquelético é menos frequente e menor a progressão para a forma crônica. Próximo.
Então, a febre, né, a fase aguda, se caracteriza por febre alta, o exantema, essas manifestações que a gente já comentou, geralmente é um acometimento, quando há o acometimento articular, é poliarticular, geralmente distal, simétrico, cursa com edema, tá? E pode haver as manifestações mais inespecíficas, pode apresentar quadro gastrointestinal com vômitos, diarreia, dor abdominal, hiperemia conjuntival, manifestações hemorrágicas, úlceras orais, que são mais frequentes nos adultos, a linfadenopatia e faringite. Pronto. E pode durar até 14 dias. Próximo. A febre costuma ser febre alta, então uma causa, né, de convulsão nessa fase pode ser a convulsão febril, e o que está descrito em alguns artigos é o prolongamento desse tempo do que é esperado por uma convulsão febril, tá? A idade, você pode ter fora dessa faixa etária. Pode ser de diversos tipos, e diferente do dengue, quando ela some, não tem associação com a piora dos sintomas. Próximo. As lesões cutâneas podem ser de diversos tipos, mais do que falar eu vou mostrar, porque pode ser de diversas formas na criança, né, principalmente na criança pequena. Então, o exantema maculopapular é frequente, né, aquele mais típico, sem nenhuma característica específica, mas ele pode se seguir de hiperpigmentação ou hipopigmentação. Então, pode dar úlceras orais, como a gente viu, úlceras intertriginosas, o vésico bolhoso, eritema nodoso, e pode exacerbar dermatoses pré-existentes. Próximo. Então, aqui, né, hiperemia conjuntival, pode haver descamação de extremidades, e aí a gente já vai pensando no diagnóstico diferencial, né? A hiperpigmentação, principalmente na região nasal e facial, né, na região labial, o edema articular, o edema de sinóvia, né, de partes do sistema musculoesquelético, o eritema, um exantema eritematoso. Próximo. Aqui é interessante o acometimento de pavilhão auricular, né, de micropápulas em pavilhão auricular, exantema maculopapular. Essa característica, né, se chama sinal Schick sign, é esse sinal de uma hiperpigmentação na região nasal e facial, aqui, labial. Tá? Aqui um paciente adulto com um exantema com uma descamação, com sinal, inclusive, de Nikolsky. Pode passar. Esses pode passar mais rápido, Diego. Uma criança do Hospital Jesus, que a doutora Tânia cedeu o slide, uma criança com exantema vesicular disseminado, em que a gente, né, pensa, né, em diversos diagnósticos diferenciais. Né? É claro que a gente não é olhando que vai dizer que é chikungunya, vai precisar dos exames laboratoriais. Pode passar. Então, varicela, monkeypox, né, que também é uma doença nova aí, o próprio Covid, né, pode dar um exantema vesicular, né, e, sem dúvida, o chikungunya entra nesse diagnóstico diferencial. Próximo. Então, aqui, né, uma criança, é um caso que não vai dar tempo de discutir, mas só para mostrar como é semelhante a algumas doenças que são basicamente pediátricas, né? Pode passar. Como o Kawasaki, né, a escarlatina, então entram também no diagnóstico diferencial. Hiperemia ocular, linfonodomegalia, né, a febre, o exantema, né, e o acometimento também de extremidade. Então, não dá, né, para a gente também não pensar no Kawasaki no diagnóstico diferencial. Próximo. Então, as formas graves ou atípicas, elas podem ser, então, como a gente né, já viu na patogenia, por ação direta viral, por uma resposta imunológica, né, ou uma toxicidade medicamentosa. Então, o grupo de risco, e elas podem estar presentes na ausência de outras manifestações mais típicas, né, dessas arboviroses, como a febre ou a artralgia. Então, elas podem acontecer sem febre e sem as manifestações mais comuns. Pode passar? Então, o acometimento de sistema nervoso, né, principalmente na criança, ele é bastante importante, encefalopatia, meningoencefalite, as convulsões, Guillain-Barré, ataxia, né, paralisia de par craniano, paresia, acometimento ocular, acometimento cardiovascular,
acometimento cutâneo, como a gente viu, acometimento renal e outros hematológicos e gastrointestinais e endócrinos, né? Então, pode se apresentar de diversas formas, e aqui é um leque, né, de diagnósticos diferenciais. Então, a gente, no diagnóstico diferencial, numa época, né, de circulação viral, a gente tem que incluir o chikungunya no diagnóstico diferencial. E uma coisa bem recente, pode Diego? A deficiência, né, um trabalho recente mostrou que o déficit de atenção e memória são relatadas em 75% das crianças e desordens neurosensoriais, né, com visão borrada, deficiência auditiva em quase 50% depois de 2 anos da infecção, né? Então, vem isso acontecendo, né? Muito próximo de uma epidemia de Covid, né? Fica tudo muito misturado e, enfim, mas está descrito também como acontecendo no chikungunya. Próximo. Sinais de gravidade, tá? Eles não precedem, eles são sinais de gravidade, não são sinais de alarme, né? O acometimento neurológico, sem dúvida, dor torácica, dispneia, os vômitos persistentes, sangramento, claro que sinais de choque ou instabilidade e a descompensação de doença de base e muito cuidado com os recém-nascidos. Próximo. É impossível, praticamente, você diferenciar clinicamente, né, quem é dengue, zika ou chikungunya. Como a Tânia falou, né, na dúvida, né, como sempre fala, na dúvida, né, a gente tem que sempre manejar como de maior mortalidade, que é o dengue. Até a prova em contrário é dengue. Próximo. A gente precisa da confirmação laboratorial. Então, o diagnóstico diferencial de algumas a gente já falou, mas não esquecer da leptospirose, né, da malária, de doenças reumatológicas, de co-infecções bacterianas, né, e como eu já falei, do Kawasaki também, principalmente em crianças pequenas, em que depende de um tratamento mais imediato, né? Próximo. Então, na gestação, ele não está relacionado a efeitos teratogênicos, como a zika, está relacionado a alguns abortamentos espontâneos. As gestantes não têm quadro clínico nela mais grave, ou típico, ou atípico, né? Mas tem o risco da transmissão vertical, uma taxa de transmissão altíssima, né? De até 50% no período intraparto. Pode ser transplacentário ou intraparto, principalmente se essa mãe estiver sintomática 2 dias antes até 2 dias depois do parto. Não existe transmissão pelo aleitamento materno, as formas são sempre, a maioria, graves em recém-nascidos, com comprometimento de desenvolvimento neurocognitivo, né, demonstrado em diversos trabalhos posteriormente. Próximo. Então, o quadro clínico, né, inespecífico no recém-nascido, né, diferencial com sepse neonatal principalmente. Próximo. E geralmente na primeira semana de vida, tá? De 3 a 7 dias. Ele nasce assintomático e vai desenvolver esses sintomas até o 7º dia de vida. Próximo. Então, aqui, né, o exantema vesicular, o exantema também aqui eritematoso, uma criança grave, um lactente, né? Então, recém-nascidos e lactentes têm quadros mais graves, um comprometimento sistêmico, um comprometimento neurológico, né? Pode haver hepático, enfim, né? Na criança é bastante grave. Próximo. Na criança pequena. Então, aqui também um recém-nascido com comprometimento sistêmico, né? Exantema vesicular, edema, né? Edema de mãos e pés, tá? Próximo. Então, o acometimento neurológico é bastante frequente, edema cerebral, hemorragia intracraniana, convulsão, pode haver quadros de enterocolite, né? Comprometimento cardíaco, com uma miocardiopatia, disfunção ventricular, aneurisma de coronária, né? E pericardite nesse recém-nascido. Próximo. Aqui, né, mostrando, olha só, a infiltração de pavilhão auricular. A gente viu naquele adulto, né, também um acometimento de pavilhão auricular. Aqui uma descamação com edema do membro, aquele sinal que eu falei da hiperpigmentação nasolabial, tá? E depois que esse exantema desaparece, ficam as manchas hipocrômicas. Aqui também uma criança comprometida, né, bastante com perfusão alterada, um quadro muito semelhante à sepse.
Próximo. Um exantema bolhoso, né, diferencial de infecção estafilocócica e de outros quadros que causam isso, né, esse tipo de lesão. E aqui, com a resolução das bolhas, dessa hiperpigmentação, também ficam as lesões hipopigmentadas. Próximo. Outro bebê, tá? Outro recém-nascido, olha, esse então está muito, né, hiperpigmentado, exantema pigmentoso, né, e depois que ele resolve, né, fica mais hipocrômico, mas chama atenção essa hipercromia e essa hiperpigmentação. Próximo. Olha só, tá? Outro recém-nascido com esse comprometimento e depois ficam essas manchas hipocrômicas. Próximo. Olha, outro, tá? Outro lactentezinho com essa hiperpigmentação centrofacial e aqui um distúrbio de perfusão, tá? Comparando a perfusão normal, a coloração, né? Uma coloração mais escurecida. Próximo. Outro exantema bolhoso, tá? Vésico bolhoso, depois com a resolução, essas manchas hipocrômicas. Próximo. Esse trabalho, foi um trabalho no Fernandes Figueira, em que teve um chikungunya grave neonatal, com úlceras orais, com lesão perioral, tá? Com lesão oral, uma criança bastante comprometida. Olha a gravidade dessas lesões, a gravidade dessa criança, edemaciada, né? Foram casos lá esse trabalho, essas imagens são da referência do trabalho lá do Fernandes Figueira. Próximo. Aqui mostrando o quadro de encefalite em recém-nascido, né? No quadro agudo, e depois o acompanhamento de 3 meses com uma atrofia cerebral difusa e aqui uma hidrocefalia, uma ventriculomegalia com uma encefalomalácia, tá? O comprometimento grave neurológico como sequela do acometimento do recém-nascido. Próximo. Em relação às alterações laboratoriais, né, da pessoa, né, da infecção pelo chikungunya, inespecífico, costuma cursar com a linfopenia, a trombocitopenia é rara, tá? Pode ter aumento de VHS, do PCR e das enzimas hepáticas, e os específicos, próximo, os específicos nós vamos identificar o vírus, né, no período da viremia, por até 10 dias, através de PCR, e a gente não tem disponível ainda um teste rápido que chama ZDC, que detecta Zika, dengue e chikungunya, bastante específico, em que a gente conseguiria fazer esse diagnóstico diferencial rápido. Passando dessa fase, a pesquisa de anticorpos específicos, a partir do 5º dia já tem IgM e vai depois aparecer a IgG. Próximo. Próximo. Sim. Aqui existe, né, escalas de avaliação de dor para todas as faixas etárias. Isso é importante para ver como a gente vai manejar essa dor, que você vai fazer o tratamento sintomático, inclusive no recém-nascido. Próximo. Próximo e próximo. Pode passar, pode passar. Tem várias escalas. Então, esse fluxograma é recomendado pelo Ministério da Saúde, em que se faz a suspeita, né, do chikungunya, com pacientes com febre até 7 dias, acompanhado de artralgia, né? E pode ter exantema, aquelas manifestações que nós falamos. Os grupos de risco já entram num acompanhamento ambulatorial de observação, e qualquer sinal de gravidade daqueles que a gente falou requer, né, uma indicação de internação. Próximo. 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 Existem, então, essas orientações do manejo da dor, que a gente vai ver adiante mais simplificado, mas esse fluxograma é do Ministério da Saúde, do guia de chikungunya. Próximo. Próximo. Então, o que né, a gente não deve fazer? Né? Não deve usar salicilatos e anti-inflamatórios não hormonais, porque elas podem precipitar manifestações hemorrágicas e complicações renais nas formas graves de chikungunya, né? Os corticoides não são utilizados, não devem ser utilizados na fase aguda, eles pioram muito o prognóstico. Quando tem dor leve, né? Para isso a gente precisa fazer a avaliação da dor. Pode-se usar dipirona ou paracetamol,
Na dor moderada, a dipirona com o paracetamol intercalados, tem que avaliar até aqui nos grupos de risco, mesmo sendo dor moderada, a internação, né? E na dor intensa, né, sem dúvida, né, não vai conseguir controlar, de repente, só com a medicação oral, intercalar esses analgésicos e associar, de repente, opioides. Compressas frias nas articulações, próximo. E, por fim, as considerações, próximo, em que o diagnóstico diferencial é difícil entre as arboviroses com bases clínicas, a confirmação é laboratorial, o dengue sempre deve ser considerado até outro diagnóstico pelo risco da gravidade potencial, as malformações congênitas estão mais relacionadas ao Zika, e a transmissão vertical tem risco de doença grave no período neonatal, com comprometimento de desenvolvimento neurocognitivo e todas as outras sequelas, dependendo do grau de comprometimento de sistema nervoso. E nem sempre a infecção é benigna ou fatal. Então, a maioria vai ter infecção das pessoas e das crianças vão ter infecções benignas, não fatais, mas que podem resultar em sequelas, né? Próximo. E recentemente esse trabalho foi aquele que eu falei, de 2024, em que o chikungunya está associado ao maior risco de morte por até 84 dias depois do início dos sintomas, mesmo sem a presença das comorbidades, quando você compara, e foi um trabalho enorme, né, comparando com pessoas não infectadas. Existem, então, essas complicações neurológicas, sugerindo a natureza neuropática desse vírus, e o envolvimento neurológico foi identificado como um fator de mau prognóstico, então está relacionado também a uma maior mortalidade. Próximo. Eu queria agradecer e na discussão a gente amplia aí as dúvidas, tá bom? Obrigada. Obrigada, Diego. Denise, muito obrigada. 2 apresentações maravilhosas. Agora nós vamos seguindo para metade do evento, chamando a Luana para abordar dengue. Gente, vocês estão me ouvindo? Sim. Bem, Luana, fique em paz. Boa. E estão me vendo também. Eu vou tentar, então, compartilhar aqui. Está compartilhado, tá, doutora? Só ir na apresentação. Espera aí. Para onde? Não, na apresentação do PowerPoint. PowerPoint, doutor. Bota aí tela cheia, por favor. Vocês estão vendo? Sim, só botar em tela cheia. Tá. Agora a gente compartilhou. Pronto? Não, a gente compartilhou. Oh, meu Deus. Opa. Oi, só na apresentação. Oi? Oi, pode continuar. Vocês estão me vendo também? Então posso Sim, começar, né? Sim. Boa noite, gente. Queria agradecer o convite por estar aqui falando dessa doença que não sai de moda, né? Que é antiga, mas continua aí em alta, como a gente viu na epidemiologia. E vou falar um pouquinho, então, vou focar no manejo clínico da dengue, tá? Na prática pediátrica, e para isso, usando como referência o novo manual, principal referência, que foi revisado agora, tentando ilustrar a aplicação com casos clínicos. Vamos lá. Então, assim, por que a gente... É muito importante a gente falar do manejo, da treinamento no manejo da dengue, porque a gente pode reduzir essa letalidade para menos de 1% com uma terapia simples, que é a de reidratação. Para isso, a gente precisa reconhecer precocemente a dengue na criança, compreender as alterações clínicas nas suas diferentes fases,
conhecer a sua classificação, porque a classificação vai ajudar a gente a adotar a conduta mais adequada no tempo hábil. Então, como reconhecer dengue, né? A gente acha que todo mundo está muito familiarizado com os sintomas clássicos da dengue, né? Que acho que nem vale a pena falar tanto, mas são aqueles febres de até 7 dias, com 2 desses sintomas clássicos de febre, além da febre dor retorbitária, mialgia, atralgia, cefaleia, né? A gente também está familiarizado com as provas laboratoriais, mas muitas vezes, na criança, isso não é tão fácil assim. Nas crianças, a gente vê que os sintomas são muito semelhantes a outras doenças comuns da infância. Elas são muitas vezes menos sintomáticos que os adultos. Elas não expressam, principalmente o lactante, os lactentes, né? Não expressam com tanta precisão seus sintomas, obviamente. Então, a mialgia, a cefaleia, a dor articular, muitas vezes passa apenas por uma irritabilidade. Você vê uma mistura com outras viroses respiratórias até, além de com as gastroenterites e doenças exantemáticas, então são muitos diagnósticos diferenciais. E na criança você tem pouco sangramento, que até um tempo atrás era o que fazia as pessoas suspeitarem facilmente de dengue. Esse conceito já vem mudando, né? E as crianças ainda têm um agravante de evoluírem para a fase crítica muito rapidamente. Então, tudo quase pode ser dengue, né? É difícil dengue sem febre, mas até isso a gente pode ter. Só uma hepatite, ou uma febre sem sinais de localização, uma febre com cefaleia, só um exantema, são apresentações clínicas muito diferentes. Por causa disso, numa área endêmica, qualquer quadro febril sem sinais de localização, especialmente naqueles que não têm sintoma respiratório, são casos suspeitos de dengue. Só lembrando que às vezes os sintomas respiratórios se sobrepõem, a amidalite aparece no dengue, então é muito difícil. E apesar da gente ter que pensar sempre em dengue, a gente também tem que lembrar que nem tudo que parece dengue é dengue. E os diagnósticos diferenciais também têm que estar na nossa cabeça, porque, como eu falei, das doenças exantemáticas, do Covid, de doenças meningocócicas, que às vezes vão cursar com choque, com alteração, com petequias, né? Com alterações de sensório. Então, são muitos diagnósticos das síndromes febris, das doenças exantemáticas, das dores abdominais, que a gente tem que estar atento também. Vou contar rapidinho um caso que teve recentemente num dos serviços que eu trabalho, em que não só a clínica confundiu as pessoas, como a criança que vinha com dor abdominal teve um NS1 positivo, começou a ser tratada como dengue, não melhorava os aspectos laboratoriais, não lembravam de dengue. Ela tinha uma leucocitose, a plaqueta não era mais para baixa, o hematócrito não tinha uma concentração, apesar de muita dor abdominal. Depois foi aventado infecção urinária para dor abdominal, mas aquele NS1 estava norteando um pouco o pensamento clínico. Quando depois dos outros exames que fizeram de rastreio pela persistência do quadro sem resolução, veio um COVID positivo, que é um dos fatores que pode, uma das viroses que pode fazer um cruzamento e dar um falso positivo do NS1. Então, a gente tem que sempre pensar nos outros diagnósticos. Para a gente diferenciar, os testes, claro, podem nos ajudar, né? Então, nos primeiros dias a gente vai ter viremia e vai poder usar o PCR, mas isso não é um teste difundido na prática, e vai usar o NS1, que é um teste mais difundido. O ELISA é mais sensível, mas o teste rápido, às vezes, é mais prático de fazer na beira do leito. Lembrar que ele pode ser falso negativo no iniciozinho da doença e lá mais na frente, como mostra aí essa figura, né, que aí ele já vai dando negativo, que ele depende do tanto de proteína de viremia que a gente tem, porque é uma proteína viral, mas vai nos ajudar muito e pode ainda dar uns falsos positivos, como eu falei para vocês. Após 5 dias, mais ou menos, a gente já pode usar a sorologia como auxílio no diagnóstico. Mas o que acontece é que muitas vezes nos serviços onde a gente está, a gente não tem esses testes específicos disponíveis, né? A sorologia, às vezes, ela só pode ser usada mais tarde do que a gente precisa intervir no paciente, então a gente tem que fazer um raciocínio clínico e laboratorial, mesmo que sem testes específicos, para poder intervir. Então, para a gente conhecer a fisiopatologia da doença, por que é importante? Porque a gente tem que entender quais esses
quando que a gente vai desconfiar que esse paciente pode estar entrando na fase crítica, né? Então, a fase febril é aquela que a gente conhece melhor, né? Que o paciente está com febre, está prostrado, pode vomitar, pode ter um sintoma gastrointestinal junto, tem aquela, pode, já dependendo da idade da criança, verbalizar a cefaleia, mialgia, e nessa hora, um dos fatores que a gente pode precisar intervir mais é a desidratação, que ainda não é pela extravasamento plasmático, é desidratação ou pelo vômito, ou pela falta de apetite, pela inapetência da criança, baixa aceitação de líquido, né? Nesse momento, você tem ainda no laboratório um hematócrito normal e tem, geralmente, né, uma leucometria começando a cair, assim como a plaqueta. E a viremia está começando a aparecer. A gente pode usar, então, para o diagnóstico nesse momento, como eu falei, o PCR, por causa dessa viremia aqui, e o NS1 também, mas ainda não pode usar as sorologias, né? Quando a criança, então, depois, ali lá pelo 4º dia de doença, pelo 3º, pelo 4º dia, lembrando que na criança isso pode ser mais rápido, alguns casos, em sua imensa maioria, melhoram, mas alguns casos vai ser nesse momento que vai ter a piora da criança, e que vai ser a iminência do choque do dengue. Então, a gente precisa saber que o dengue, diferente da maioria das doenças, tem um momento de preocupação na hora da defervescência da criança. Então, isso precisa ser avisado às famílias. Quando a febre for embora, ainda não dá para respirar totalmente aliviado. A gente tem que ficar prestando atenção se vai surgir uma queda de estado geral ou algum sinal que a criança pode estar agravando. Essa criança precisa ser reavaliada nesse dia, é o ideal, se ela já está sendo acompanhada e durante a fase febril, que ela seja reavaliada nesse dia, e é nesse momento que a gente vai, nos pacientes que evoluem para a fase crítica, é nesse momento que a reação inflamatória se dá, que o extravasamento capilar se dá, que o líquido sai do intravascular para o terceiro espaço, e por isso a gente tem um aumento de hematócrito e já uma queda de plaquetas. A gente vê que nesse momento a gente não tem tanta viremia e tem mais uma reação inflamatória. Lembrando que é uma doença única, né? De um espectro amplo e contínuo, então a mesma dengue, que às vezes é assintomática, oligosintomática, passa despercebida, pode evoluir. Então, é a mesma doença que, no momento, está aparecendo que nessa fase febril, que na sua maioria das vezes vai evoluir para resolução, mas que pode evoluir para mais gravidade e até para um choque importante. Então, a gente tem que fazer essa avaliação contínua e saber que todos os pacientes, até que a princípio, são potencialmente graves quando tem dengue. Então, o que acontece na fase crítica é essa reação inflamatória exacerbada, uma chuva de citocina com um aumento de permeabilidade e extravasamento capilar. E aí, que vai se manifestar clinicamente como hematócrito concentrado, os derrames cavitários, a hipovolemia, que pode levar ao choque. Paralelamente a isso, a gente pode ter sangramento, que não é tão comum na criança quanto o choque, sangramento de grande monta, mas pode acontecer, e lesões de órgão-alvo, tipo a hepatite, tipo acontece no fígado com a hepatite, disfunção cardíaca, miocardite, e alterações do sistema nervoso central, diversas alterações, parecidas até com as alterações da chikungunya que a Denise falou. Então, o que a gente precisa fazer é reconhecer essa evolução para a fase crítica, para evitar que a criança choque. Não dá para saber exatamente o que determina essa gravidade, né? Tem a teoria dos anticorpos pré-existentes, ou seja, quem já teve dengue alguma vez, ou os lactentes que têm ainda os anticorpos, lactentes jovens que têm um anticorpo materno em circulação, podem fazer uma resposta cruzada que exacerbe a doença inflamatória. E, além disso, a gente tem fatores virais, dos sorotipos virais, fatores individuais não tão bem conhecidos, que façam com que qualquer criança tenha potencial de gravidade. Então, a gente hoje classifica a dengue como dengue sem sinais de alarme, dengue com sinais de alarme e dengue grave. Vejam que a sem sinal de alarme também pode evoluir para uma dengue grave, mas com o sinal de alarme você tem mais preditivos, né, de que isso vai acontecer. O que determina a gravidade, então, é principalmente o extravasamento plasmático. Então, para ajudar a gente na prática clínica a predizer essa gravidade, foram elegidos, né, os sinais de alarme,
pelas organizações mundiais de saúde, e o Ministério da Saúde coloca bem determinados os sinais de alarme que a gente tem que prestar atenção para classificar a criança, e aí saber como intervir na criança, de que forma é a mais adequada para intervir. Então, essa é a lista de sinais de alarme divulgada no último manual. A gente tem uma dor abdominal intensa e contínua, vômitos persistentes, acúmulo de líquidos com ascite, derrame pericárdico, hipotensão postural, lipotímia, uma hepatomegalia, sangramento de mucosa, letargia ou irritabilidade. Então, são sinais que a gente tem que procurar, tem que perguntar, né? Às vezes essa lipotímia passa despercebida. Já vi criança que foi para casa liberada e depois de ter falado que ficou tonta no banheiro, isso não foi valorizado. A dor abdominal é um dos sinais mais relacionados em estudos com gravidade. Então, uma dor abdominal intensa que se confunde. E é difícil isso, porque um incômodo abdominal é comum a várias doenças da pediatria, né? E a partir da presença ou não de sinais de alarme, a gente é o principal fator para a gente classificar a criança. Além de olhar para os sinais de alarme, a gente vai prestar atenção se essa criança tem uma condição especial de idade, de comorbidade, tem algum risco social que faz com que ela não possa ser reavaliada, se ela está aceitando líquidos por via oral. Isso, e se ela tem algum sinal de sangramento, ainda que não tenha outros sinais de gravidade. E aí isso vai diferenciar entre o grupo A e o grupo B. O grupo C, então, é com os sinais de gravidade, né? Além daqueles todos que eu falei, o aumento progressivo do hematócrito é o sinal que a gente vai ver laboratorial de extravasamento plasmático. E a dengue grave é quando você tem sinais de gravidade e choque. Para ilustrar isso, então, para vocês, a gente vai falar dos casos clínicos, e lembrando que o nosso objetivo é que a criança não choque, tá? Então, rapidinho aqui, um pré-escolar de 3 anos com febre há 3 dias, teve um episódio de vômito apenas, mas está mais prostrada que o habitual. Ela não tem nenhuma alteração no exame físico e foi levada à consulta dessa forma. Então, uma criança estável, e o que a gente vai perguntar quando a gente vê essa criança? Pode ser dengue? Pode ser dengue, né? Uma criança prostrada com febre sem outros sinais, pode ser dengue. Ela tem comorbidade ou extremos de idade? Não, ela não tem doença de base e tem 3 anos. Ela tem sinal de alarme? Também não. Está desidratada? Também não. Ela está aceitando líquidos por via oral? Isso a gente tem que perguntar, no caso ela estava. E aí, a gente precisa fazer o que com essa criança? A gente precisa pedir exames? Nessa criança, os exames são opcionais. Ela é uma criança do grupo A. Então, mas você pode, muitas vezes a gente vê que essas crianças, dependendo de onde elas são atendidas, dependendo da facilidade de colher esses exames, elas têm um exame colhido. Essa criança estava com um hematócrito normal para a idade, né, de 1,5 não, tá, gente? Isso é hemoglobina, desculpa. É uma hemoglobina de 15, um leuco de 11,5, um leuco de 4.500, uma plaqueta de 120.000 e um NS1 positivo. Então, ela estava no cenário que permitia que ela colhesse o exame e essa opção pode ser feita para acompanhar laboratorialmente essa criança depois. Então, diante dessa avaliação que a gente faz, a gente classifica a criança como grupo A, dengue sem sinal de alarme, sem condição especial, sem risco social e sem comorbidade. A criança do grupo A, então, ela pode ser acompanhada ambulatorialmente. E os exames podem ser feitos a critério médico, ou seja, se você está num cenário mais difícil de colher exame, você pode esperar. Essa criança precisa ter a garantia de uma boa aceitação de líquido por via oral, faz parte dos critérios para a gente não precisar pensar em internar, porque essa hidratação precisa ser abundante, tanto na forma de soro de reidratação oral, quanto nos outros líquidos caseiros. Como é difícil, ela pode ter líquidos saborosos que ela gosta, é difícil beber tanto assim, né? Então, é mais do que a necessidade hídrica diária da criança. A gente vê aí por peso, tem isso lá no manual. Então, o importante nessa criança do grupo A, além dela beber muita água, é que a família seja orientada, os cuidadores sejam orientados aos sinais, quando voltar para a reavaliação de 48 em 48 horas, mas principalmente, se notarem algum sinal de alarme, que devem ser ensinados os sinais de alarme à família, na defervescência, né?
E se não tiver sinal de alarme, na hora da defervescência, fazer um retorno. Se não mantiver febre, também no 5º dia é importante. E uma coisa que pode auxiliar é o cartãozinho da dengue, o cartãozinho de acompanhamento para ir marcando os sintomas a cada reavaliação, principalmente se for uma criança que está sendo reavaliada em plantões, né? Ou que não é sempre o mesmo profissional. Lembrando que, apesar a criança pode ser do grupo A, mas se recusar a ingerir líquido, se o segmento não for possível, ou se tiver uma comorbidade, que aí já caracteriza ela de outro grupo, mas se tiver uma comorbidade que esteja descompensada, ela também vai ter uma indicação de internação. E botei a plaqueta aqui para lembrar para vocês o seguinte: a plaqueta, ela não, apesar de ser muito, né, associada à plaquetopenia dengue, ela sozinha não está listada entre os sinais de alarme do Ministério da Saúde nesse último manual, nem da OMS. Antigamente falava de plaquetopenia junto com hemoconcentração, aumento de hematócrito, e agora ela nem aparece ali na listinha dos sinais de alarme. Então, só a plaquetopenia ela vai ser importante, um critério de internação, quando ela for menor do que 20 mil. Entre 50 e 20, com outros sangramentos, sim, a gente vai valorizar. Agora, de uma maneira geral, ela é uma característica da doença, mas não é o que mais determina a gravidade e nem mesmo sangramento. Nem sempre o sangramento vem junto com a plaquetopenia. Às vezes, sim. O sangramento, sim, é um sinal de gravidade, mas a plaquetopenia sozinha não é tão importante. No caso 2, eu botei um lactente de 10 meses com quadro de febre alta por 3 dias, uma febre de até 38, inapetente, prostrado, que no 3º dia apresenta um rash maculopapular de tronco e membros. Isso dá para ver na foto, é um rash, então, costuma ser um rash maculopapular difuso, né? E pruriginoso, geralmente é bem pruriginoso. Ele tende a ser mais para o final da doença. Às vezes pode já ocorrer, principalmente nos mais jovens, num tempo menor, porque a fase febril também pode ser um pouco menor nesses pacientes. Então, como é que a gente avalia esse paciente? Opa, peraí que faltou um slide. Bom, a gente vai classificar ele no grupo B já de cara, porque ele é um lactente. Então, ele tem uma condição especial. Dentre as condições especiais, ela é um lactente de 24 meses. Temos outras condições especiais que estão listadas aí. A mais comum na pediatria é o lactente jovem ou uma comorbidade, né? E também se considera o grupo B aqueles que têm o sangramento de pele espontâneo. Então, para o grupo B, o que a gente vai fazer? A gente precisa acompanhar mais de perto e já devemos escolher obrigatoriamente um exame complementar, tá? Dependendo do que vier nesse exame complementar, a gente vai considerar se ele vai ser tratado como grupo A, ou seja, ambulatorialmente com ingesta oral de líquido, ou como grupo C, que eu já vou falar. Esse paciente tem uma reavaliação diária, o risco dele ficar grave é um pouco maior, para qualquer paciente que chega no atendimento, né, ele já precisa ter mais prioridade do que o grupo A, mas a recomendação é que todos eles fiquem recebendo hidratação oral até o resultado dos exames. Então, a gente precisa de uma reavaliação clínica e laboratorial diária e, novamente, o cartãozinho vai ajudar nessa parte. O que aconteceu com esse paciente? Ele tinha um hematócrito de 39, com uma hemoglobina de 11,5, um leuco de 4.500, uma plaqueta de 75 mil e realmente era dengue com NS1. Existe uma tabelinha aqui no manual que a gente pode ver por idade, vai ver que a idade dele 39 é no limite aí para uma hemoconcentração. Só de estar hemoconcentrado, essa criança tem a recomendação no manual novo de tratar como grupo C. E eu já vou falar desse tratamento. Antes de falar do grupo C, eu vou só contar para vocês um tipo de caso que eu vi bastante esse ano, casos parecidos com esse. Um escolar com febre há 4 dias, cefaleia, diarreia, um episódio de vômito e prostração. Ele chegou aí à emergência no 2º dia de sintomas, não tinha sinal de alarme, não tinha comorbidade, e ele foi liberado com orientações para hidratação oral. Retornou com mialgia intensa, principalmente em membros inferiores. Ao exame físico, ele estava hidratado, ele tinha sinais vitais estáveis, tinha dor, mas tinha uma dor muito importante, a deambulação e a palpação de panturrilhas, apesar de não ter outras alterações. Então, o que acontece? Pode estar acontecendo com esse paciente? Pode ser dengue? Sim, ele tem uma clínica característica de dengue.
Ele tinha comorbidade? Não tinha. Tinha sinais de alarme? Também não. Estava desidratado? Também não. Aceitando via oral? Sim, estava aceitando via oral. E a gente vai pedir exame, mas que ele tem um sintoma que chama atenção. Apesar de, para o dengue, ele não ter sinal de alarme, ele tinha uma dor em panturrilhas muito intensa. Então, foi coletado para ele, além do hemograma completo, a enzima CPK, e veio de 2.300. Então, foi uma clínica que eu vi bastante vezes esse ano, que foi o dengue sem sinais de alarme, mas com uma miosite por dengue. Isso está descrito, né? Eu trouxe aqui uma referência de um artigo que descreve como uma apresentação não usual, mas assim, não sei se ver como é que foi essa epidemia aqui no Rio, mas teve alguns casos semelhantes a isso. E agora vamos falar de outro caso também para classificar. Dessa vez, uma pré-adolescente de 11 anos, com febre há 4 dias, mialgia e cefaleia, já estava febril há 24 horas, mas começou uma dor abdominal de forte intensidade. No exame prostrado, sinais vitais estáveis, dor abdominal à palpação e fígado a 2 centímetros do rebordo costal. Então, esse casinho está aqui para ilustrar que, às vezes, por mais que a criança não esteja aparentando nem desidratação, nem sinais vitais instáveis, ele já está melhor até da mialgia e principalmente na sua fase febril, a dor abdominal deve ser vista com sinal de alarme. Então, pode ser dengue? Claro que pode. Não tem nenhuma condição especial, mas tem um sinal de alarme, que é a dor abdominal, que deve ser valorizado. Sinal de gravidade? Não, ela não tem. Então, é a diferença entre a dengue com sinal de alarme e a dengue grave. Precisamos pedir exames? Com certeza, porque essa paciente pode já estar começando o extravasamento vascular, né? Então, no grupo, ela é classificada como grupo C, que é exatamente o dengue com sinais de alarme e sem sinais de gravidade. Novamente, aqui estão relembrados os sinais de alarme, e para essa paciente a gente já precisa pedir um leito de internação, porque ela precisa ficar 48 horas em observação no mínimo. A gente, além de pedir o hemograma e o teste, se for possível, o teste específico de dengue, é recomendado que a gente peça outros exames que nos ajudem a ver comprometimento de órgão-alvo, extravasamento plasmático, né, e derrames cavitários. Então, a gente vai pesquisar CID com tração de abdômen, derrame pleural com raio-x, pode ver a vesícula espessada, que é um sinal também de gravidade, e dependendo da clínica da criança, a gente vai ver o resto da bioquímica. Para essa criança, então, está recomendada a hidratação venosa rápida, ela precisa receber, ainda que ela não aparente sinal de, né, especificamente de desidratação, nem taquicardia, nem desidratação em exame físico, o sinal de alarme está mostrando que pode estar começando um extravasamento vascular, então ela deve receber na primeira hora 10 ml por quilo e ser reavaliada depois de 1 hora. Depois dessa 1 hora, o que o manual fala para a gente é que ela deve fazer uma segunda etapa de soro fisiológico e aí ter uma reavaliação, além de clínica, laboratorial. Ainda que ela esteja bem na primeira hora, depois da primeira hora, é isso que eles recomendam, mesmo ela já urinando, vai fazer isso. E aí, o que a gente vai fazer depois? A gente vai avaliar clínica laboratorialmente se a criança melhorou ou não. Se ela não melhorou, ela vai precisar repetir essa expansão volêmica, né? Manter a reavaliação, precisa ser ali contínua o tempo todo. E se não melhorar mesmo, ou se evoluir com algum sinal de gravidade, ela vai passar a ser do grupo D, que eu já vou falar o que é. Ela melhorou, ela ainda que esteja melhor com a primeira fase, ela precisa ficar recebendo, a recomendação do manual é que ela precisa ficar recebendo hidratação por mais 24 horas, pelo menos, num volume abundante de soro fisiológico. Isso mudou um pouquinho. Antigamente falava-se na Holiday Cigar, depois fazendo etapas juntas, de botar uma gaveta de manutenção junto com o soro fisiológico, e agora a recomendação é o soro fisiológico mesmo, nesse volume aí abundante, de 25 ml quilo nas primeiras 6 horas e 25 ml quilo depois, nas 8 horas seguintes. Tá? Quando que a gente vai saber que está tudo bem com esse paciente? Quando estiver estável durante 48 horas, sem febre por 24, melhora visível, o hematócrito normal e as plaquetas em elevação. E aí, antes de eu passar para o próximo caso ilustrativo do próximo grupo, eu vou botar 2 casos para abrir para discussão aqui, que geram dúvida na prática clínica mesmo. Porque, às vezes, a gente encontra esse tipo de caso. Por exemplo, essa pré-adolescente com febre há 3 dias,
ela estava com mal-estar, com mialgia generalizada e teve 2 episódios de epistaxe. Então, 2 episódios de epistaxe, a gente já viu que é sangramento de mucosa, já viu que isso é sinal de alarme, já viu que ela é grupo C. Mas ela não tinha outras alterações no exame físico, os sinais vitais estavam estáveis. E ela estava aceitando dieta oral, ela não estava em mau estado geral. Ela colheu o exame, ela não tinha uma concentração, tinha um NS1 positivo e uma plaqueta baixa, mas foi, né, no nível de plaqueta que não fazia com que ela precisasse de, só pela plaqueta, não fosse tão importante assim, né? 80 mil não era menos de 50 mil. Ela foi conduzida como plano CIE, como mando manual. Após as 24 horas, o hematócrito até caiu um pouquinho, só que o leuco ainda desceu e a plaqueta ainda desceu também. Ela estava febril já, então está saindo da fase febril para a fase crítica sem outros sintomas. Não teve mais epistaxe desde a internação, estava urinando em grande quantidade. Aqui eu botei uma foto de uma hemorragia esclerótica, apesar de eu estar falando de epistaxe, só para lembrar que o sangramento de mucosa tem que ser valorizado e procurado, tá? E às vezes no exame físico o sangramento conjuntival fica escondido. Bom, mas voltando ao caso, uma dúvida que a gente tem, até quando a gente mantém a hidratação numa criança que está aceitando por via oral, que tem um hematócrito sem hemoconcentração, que já não está mais manifestando sinal de alarme, mas que ainda está na fase afebril e ainda tem uma plaqueta descendente. Então, ela foge um pouquinho, né, das classificações do manual, eu vou abrir isso para discussão. No caso 5, então, eu coloquei aqui outro caso de dúvida, um pré-escolar com febre há 2 dias, prostrado, que vomitou, teve dor abdominal, sem sinais de desidratação, mas aceitando pouca dieta. Ele ainda estava febril, ainda estava no 2º dia de doença, e não tinha sinais, não tinha um laboratório com hemoconcentração, nem com uma plaquetopenia importante. Mas sugeria dengue, esse hematócrito dele, né? Esse hemograma dele, uma leucopenia, uma plaqueta tendendo a cair. Bom, ele recebeu uma etapa como grupo C, depois ele não aceitava a dieta. E aí, a gente vai manter ele só com soro fisiológico, a gente vai manter ele com uma hidratação de manutenção como a gente estava acostumado, a gente vai fazer em paralelo? Então, está aberta a discussão como é que vocês estão fazendo isso na prática. Em 48 horas, ele melhorou muito, melhorou a dor, melhorou a diurese, estava febril, então ele poderia estar passando para a fase crítica, porque ele estava no 1º dia febril, mas ele estava evoluindo bem, estava em bom estado geral. Só que ele ainda teve a plaqueta e o leucograma caindo um pouquinho, como acontece na fase febril. E aí, a gente mantém ele em hidratação venosa? A gente pode dar alta por conta da melhora? A gente reavalia ambulatorialmente? Também foge um pouquinho do manual e estou abrindo para vocês. E o último caso é um escolar de 8 anos com história de febre há 4 dias, adinamia, dor abdominal e lipotímia, levado à emergência com 75 de frequência, uma pressão arterial de 85/50, 20 de respiratória, saturando bem, com pulsos finos, extremidades frias, um murmúrio vesicular diminuído em base, dor abdominal, palpação e sem outras alterações. E aí a gente vai pensar que isso é dengue? Estamos na aula de dengue, mas ele tem um murmúrio diminuído em base e uma dor abdominal à palpação. Ele pode ter uma pneumonia, por exemplo, né? Mas ele não é taquipneico, o murmúrio está diminuído bilateralmente, ele tem uma pressão, então pode ser dengue? Com certeza. Não tem comorbidade, mas tem sinal de alarme evidente, né? Não só sinal de alarme, como tem sinal de gravidade, vários. Ela tem uma pressão limítrofe, tem uma taquicardia, tem pulsos finos, extremidades frias. Aliás, ela não tem muita taquicardia, porque às vezes, vou voltar aqui, às vezes a dengue não cursa com tanta taquicardia, né? Você pode ter o choque sem taquicardia por conta da ação do vírus no miocárdio. Então, mas ela certamente tem sinal de gravidade. Se tem sinal de gravidade é D, que é o grupo da dengue grave, com estes sinais de gravidade que estão listados aí, que falam de extravasamento plasmático, que levando ao choque, pode ter taquicardia ou não, extremidade fria, pulso fino, sinais que a gente está acostumado a associar à gravidade, né? Pressão arterial, que na dengue tende a ser convergente, oligúria, hipotensão, cianose. E isso pode acontecer com as manifestações hemorrágicas, tanto presentes como ausentes, que já há algum tempo os estudos mostram que as crianças tendem a fazer mais sinais de choque
sem sangramento do que os adultos. Nessa paciente, então, ela vai ser classificada como grupo. Essa paciente vai ser classificada como grupo D, precisa de uma hidratação imediata, uma hidratação mais abundante, de 20 ml por quilo rápido. Isso pode ser repetido até 3 vezes, independente do cenário. Então, assim, ela precisa de UTI? Precisa. Mas eu vou esperar a UTI para começar a hidratar? De jeito nenhum, né? Então, a gente vai fazer a reavaliação rápida, paciente que o plantonista tem que parar e ficar em cima, até sair a vaga. É o paciente que muitas vezes vai estar nas salas vermelhas das nossas UPAs, precisa fazer os exames complementares que já forem possíveis no cenário onde ela está, até a transferência dela para um leito de terapia intensiva. Na terapia intensiva, então, o cuidado continua, evitando procedimentos invasivos. Se ela melhora rápido, depois das etapas, ela passa a ser tratada como grupo C. Se ela não melhora, a gente pode pensar que se ela continua hemoconcentrando, que ela precisa, além do soro fisiológico, de expansores plasmáticos, apesar dessa albumina ter pouca evidência, ela está recomendada pelo Ministério da Saúde, essa solução albuminada. A gente pode ser necessário, até pode ter uma disfunção miocárdica que torne necessário o uso de aminas, e aí entra nos cuidados de terapia intensiva. E prestar atenção que se esse hematócrito cair, mas a criança continuar pior, ela pode estar sangrando, apesar disso não ser tão comum quanto nos adultos, nas dengues graves da infância, né? Esse grupo pode precisar de hemoderivados concentrados de hemácias, plasma fresco, pode precisar de vitamina K. E muitas vezes tem uma dúvida se transfunde plaqueta. Então, as plaquetas são consumidas, né, no dengue. Então, tem anticorpo contra a plaqueta, ou a medula é prejudicada, então a gente evita transfundir plaqueta. Mas se você já tem um sangramento persistente, que não está respondendo depois de fatores de coagulação, uma trombocitopenia grave, com sintoma com sangramento do sistema nervoso central, plaqueta abaixo de 50 mil, plaqueta de 20 mil com sangramento ativo, pode ser necessário transfundir. Quando que a gente vai interromper essa infusão de líquido? Quando houver sinais de melhora, né? Obviamente. Então, se a gente não está mais vendo sinal de extravasamento, os sinais vitais estão estabilizados, a PA está normal, o hematócrito está diminuindo, não tem sangramento, está com uma boa diurese, aí a gente vai começar a interromper, reduzir a infusão, até porque na fase de recuperação a gente pode ter um excesso de líquidos e isso ser prejudicial também, levando a dificuldade respiratória, até insuficiência cardíaca. Então, essa criança vai poder ir de alta depois dessa dengue grave, quando ela estiver estável por 48 horas, sem febre, com melhora visível, com hematócrito normal e com uma plaqueta acima de 50. E a gente vai ter conseguido tratar a criança grave, mesmo não tendo podido evitar o choque. É isso, não sei quanto eu passei do tempo, gente, mas Bom, Luana, agradeço. Muito obrigada, a apresentação foi maravilhosa, foi tão maravilhosa que eu realmente não ousei interromper ou mandar algum sinal para você. Então, agora sou eu mesma, Ouro Puxo, vou tentar reduzir o meu tempo de apresentação. Está tudo ok? Não, está faltando o modo apresentação, né? Foi agora? Oi, doutora, está na parte de vírus. Muito obrigada. Então, vamos lá. É um vírus RNA, ele tem 3 segmentos de RNA, né? Esses 3 segmentos eles são segmentados. Esse M tem uma particularidade importante, porque como ele é segmentado, tem esses rearranjos genéticos. E se houver algum rearranjo aqui neste segmento M, isso pode impactar na produção da glicoproteína, que é o alvo dos anticorpos neutralizantes. Então, por que eu estou chamando a atenção? Porque a gente ainda sabe muito pouco sobre esse vírus. A história natural da doença ela não está totalmente definida e existem muitas situações que nós vamos precisar ficar atentos, principalmente nessa questão de rearranjo. Por quê? Para saber se uma pessoa infectada, ela provavelmente, se houver esse rearranjo, como está acontecendo agora, que já tem até estudos em animais comprovando que você pode não gerar anticorpos suficientes, neutralizantes, para barrar uma outra infecção. Então, isso é uma discussão muito ampla, mas a gente precisa ficar atento que o fato de ter tido uma vez
não significa que não vai ter nunca mais. Então, essa é uma discussão aí mais ampla para o futuro. Nós temos 4 genótipos e todos os 4 circulam no Brasil, né? Então, o Brasil, hoje em dia, já está com a doença em todas as regiões do país, lembrando que o vetor predominante, tanto no ciclo silvestre como no urbano, que a gente vai ver adiante, é o curicoide paraensis, que é o maruim, né? Ou então o mosquito foguete, ou pólvora, desculpa, o mosquito pólvora, e que ele também, a gente não pode esquecer que, embora ele seja o de grande interesse em saúde pública internacional, outros vetores também têm importância, tanto humana como veterinária. Por quê? Porque existem esses ciclos, os 2 ciclos, e com uma gama de animais envolvidos também. E a gente não pode esquecer que o Culex também é um vetor passível de transmissão. Então, lembrando o ciclo urbano da transmissão, que o homem é o hospedeiro, o vetor é o mesmo, e no ciclo silvestre nós temos o preguiça, primatas não humanos e outros animais envolvidos nessa transmissão. Então, a patogênese, o vírus ele é altamente detectável no sangue desde o início da infecção, pode atingir progressivamente até o sistema nervoso central, com comprometimento no líquor. O período de incubação é de 3 a 8 dias. Essa viremia ela é importante até o 5º dia, mas ela paulatinamente vai diminuindo. Por isso a importância da detecção do vírus até o 5º dia, principalmente quando a gente for avaliar a questão da transmissão vertical. Então, a fase aguda da febre urupuxa geralmente dura de 2 a 7 dias, mas tem uma situação, né, inovadora, que é a questão da recorrência dos sintomas, que foi observado em alguns casos, principalmente nos 10 primeiros dias, mas isso também pode se repetir por mais de uma vez, e isso pode acontecer até 2, 3 semanas após a manifestação inicial. Então, você tem aquela fase aguda, mas você pode ter reocorrências, aliás, mais de uma recorrência, e que pode ser detectável até 2, 3 semanas após essa manifestação inicial. Então, a gente ainda tem muito que aprender com essa doença. As manifestações clínicas são muito semelhantes a qualquer outra arbovirose, com sintomas, a febre principalmente, calafrios, dor de cabeça. Vejam que eu vou lendo, vocês vão percebendo que pode ser qualquer coisa, pode ser dengue, pode ser qualquer coisa, pode ter erupção cutânea, o exantema, pode ter sinais hemorrágicos, petequia, sangramento gengival e o acometimento do sistema nervoso central, que a gente já falou, inclusive, com diagnóstico diferencial, com zika, chikungunya também. Então, ela tem um polimorfismo nessa apresentação, ela mimetiza as outras arboviroses. Então, por isso que a importância da vigilância epidemiológica, do que acontece nessa área, e também na anamnese perguntar sobre contatos, né? O que está circulando naquele território? Tem alguém doente? O que tem ali na sua vizinhança? Então, a vigilância epidemiológica para essas arboviroses é fundamental. Em questão de diagnóstico laboratorial, nós não temos o exame geral de rotina patognomônico, porque você pode ter leucopenia, como tem qualquer outra das viroses, das outras arboviroses também. Alterações de transaminases hepáticas que são tocadas, então fica difícil, não tem nada patognomônico. Alterações do líquor, então, outros vírus também podem dar essas alterações, né, licóricas. E para você fazer o diagnóstico, nós temos os métodos, né, o ELISA, né, sorológico, e o molecular, que é o RT-PCR, e lembrar que os LACEN já estão capacitados para referência e diagnóstico nessa situação de Ouro-Puxa. Lembrando também que a vigilância, Ouro-Puxa não está aqui agora, né? Ela já está aí há uns 50 anos, pelo menos. Só que a vigilância laboratorial não era tão grande. E hoje nós estamos com a doença circulando em todas as regiões do país e com uma vigilância laboratorial, ainda que não tenha chegado num nível que nós gostaríamos, mas já propiciando que haja uma vigilância mais efetiva da doença.
O tratamento, ele não tem um tratamento específico, é só de acompanhamento. Mas aquela máxima também, que era de literatura, que não havia relato de mortalidade, a gente vai ver mais adiante aí no informe do Ministério, nós já tivemos 2 óbitos. Então, é o que eu falei, ainda não conhecemos a história natural da doença a fundo. Nós temos muita coisa ainda para avaliar, investigar o comportamento desses vírus, essas mutações aí, esses rearranjos genéticos, qual vai ser o impacto em reinfecções subsequentes ou mesmo no futuro, em questão de produção de vacina, como que isso vai impactar em relação a isso, que a Eliane depois vai trazer algumas novidades que a gente tem, mas especulações aí em relação a Urupush. Vai trazer muitas outras novidades. Então, recomenda-se evitar o contato com áreas de ocorrência ou minimizar a exposição às picadas do vetor. Então, uso de roupas protegendo o corpo, os métodos de barreira, principalmente em gestantes, limpeza de terreno e locais de criação de animais. Lembrar que não é só água parada, o mosquito também ele vive em locais que têm folhas, frutos que caem no solo. Então, tudo isso é um motivo para a proliferação. Ou seja, o controle de vetor é extremamente complexo e difícil, mas tem que ser feito para minimizar esse impacto, principalmente se você tiver uma gestante aí nessa situação. O diagnóstico diferencial não precisa entrar em detalhes, que já foi mais do que discutido, e pode ser qualquer uma dessas doenças. A transmissão perinatal, que foi aí uma situação que se apresentou, deve-se salientar, essa publicação ela já é de 2018, e nessa publicação já se falava sobre essa questão do efeito potencial de transmissão perinatal, porque isso já haviam relatos de aborto e efeitos teratogênicos e outros animais de outros vírus do grupo Simbo, que também o Urupush também faz parte. Então, isso já havia acendido aí um sinal de alarme. E aí, o que nós tivemos de experiência aí no Brasil? Nós tivemos casos autóctones em todas as regiões. Nós tivemos 2 óbitos na Bahia sem doença de base. Eram jovens de 21 e 24 anos e evoluíram com o caso como se fosse dengue grave. Então, para vocês verem, lembra que eu falei que tinha tudo de dengue, manifestações hemorrágicas, tinha tudo de dengue. E foi exatamente a clínica desenvolvida por esses 2 jovens, foi como se fosse dengue grave. E existe um outro óbito que está sendo investigado em Santa Catarina. Então, precisamos de uma vigilância bem importante. A questão da confirmação desse óbito fetal por Urupush em Pernambuco. Nós temos confirmação de óbito fetal em investigação e também alguns casos de anomalias congênitas já documentadas, então, e investigação também. Então, gestante de 28 anos que teve o bebê, que foi a óbito, na 30ª semana de gestação, e foi totalmente investigado e deu Urupush e as outras demais doenças foram excluídas. Continua a investigação 8 casos de transmissão vertical, 4 casos em Pernambuco, 1 na Bahia e 3 no Acre. 4 evoluíram para óbito fetal, 4 apresentaram anomalias congênitas, como a microcefalia e outras anomalias. As análises estão sendo feitas, né, para poder elucidar melhor esse caso. E agora, dia 8/8, um bebê no Acre faleceu com 47 dias de vida, tinha microcefalia, malformação das articulações e outras anomalias congênitas. E a mãe teve uma virose exantemática no 2º mês de gestação. Agora, eu chamo a atenção para uma questão seguinte: os casos têm que ser relatados, tem que haver a comprovação da transmissão vertical, mas entre você fazer essa determinação e estabelecer um nexo causal, que foi o vírus que causou essa anomalia congênita, nós ainda temos um caminho a percorrer, porque para estabelecer esse nexo, as evidências têm que ser muito fortes.
e o tipo de alteração dos achados clínicos que foram evidenciados aí nesses casos nesses casos que estão sendo avaliados e comprovados. Microcefalia, ventriculomegalia, alteração de corpo caloso, hipoplasia do córtex, outras alterações de volume amniótico, polidramenia, artrogripose, retardo do crescimento intrauterino. E tem relato de aborto também em literatura. Então, a pesquisa laboratorial nesses casos envolvendo gestantes, ela é fundamental para que, ao longo da investigação desses casos, você possa inferir algum grau de nexo em relação à associação com a infecção e doença congênita. No momento, é uma descrição, sem estabelecer ainda nexo causal. Então, a detecção molecular do vírus em amostra de soro neonatal, cordão umbilical ou de placenta, para que possa indicar essa transmissão recente. Mas aí, mais uma vez, falando que não dá para fazer essa associação, esse nexo causal com anomalias congênitas presentes no óbito fetal. A detecção de anticorpos de IgM, quando possível, na placenta, em amostra de soro ou do líquor, né, na criança, colhidas no parto e, no máximo, lembrar que até 7 dias a gente tem a viremia. E não pode também deixar para pesquisar muito lá na frente, porque senão pode estar associado com doença adquirida, com picada do vetor, porque nesse período vai ser difícil que a infecção detectada tenha sido por uma picada no exterior, né, fora da questão do parto, por um vetor infectado num ambiente onde a criança vive. Então, daí essa importância do tempo para que não haja um viés aí na avaliação desse bebezinho infectado. Um resultado positivo de IgM, quando possível, em amostra de cordão umbilical, também deve ser contrastado com os resultados de IgM da mãe, por razões óbvias, né? Então, essa pesquisa ela é fundamental para que a gente avance no estudo dessa transmissão vertical. E aí eu consegui, como sempre, tentar diminuir aí o tempo, né, da exposição, e vamos para as considerações finais. Considerando que essas mudanças ambientais, climáticas e demográficas são um fenômeno global, não é surpreendente que essa infecção, que o urupuxa, se espalhe para além das Américas no futuro próximo. O recente aumento da incidência pode estar relacionado com uma maior eficiência de replicação de um novo vírus recombinante que também escapa à imunidade anterior. Foi aquela situação que eu expliquei logo no início. A epidemiologia, a patogênese, o ciclo de transmissão, a proteção cruzada contra infecções com recombinantes do vírus e a história natural da infecção permanecem obscuros, a gente ainda tem que avançar um pouco mais em informações. E a infecção por urupuxa deve ser considerada no diagnóstico diferencial de doenças febris e complicações neurológicas. E a vigilância da doença em gestantes, ela é imperiosa, então precisamos vigiar nossas gestantes e protegê-las com métodos de barreira. E aí vai a máxima, a gente fala muitas situações, vão pensar sifiliticamente, mas aqui nessa situação, como a Denise sempre lembrou de outras apresentações anteriores, que eu sempre falo que a gente tem que pensar que é dengue ou tem que tratar pensando em dengue, ainda que não seja dengue, a gente não pode perder pacientes, a gente não pode deixar uma criança evoluir para choque. Choque de dengue é de reversão difícil, então a gente não pode deixar que isso aconteça. Então era isso, eu devo ter falado aí uns 10 minutos, assim eu espero. Muito obrigada, vamos passar para a Eliane, que a Eliane tem considerações importantíssimas para nos brindar aí com boas novidades. Pronto, já descompartilhei, Eliane. Obrigada, Tânia. Boa noite a todos. Então, vou falar sobre prevenção dessas 3 doenças que foram apresentadas agora. Não tenho conflitos de interesse. Começar com o chikungunya.
Para a chikungunya, nós temos apenas uma vacina que foi registrada, já foi registrada nos Estados Unidos, na Europa e no Canadá, que é a vacina da Valneva, que é um laboratório europeu, que fez uma transferência de tecnologia para o Instituto Butantan, para já começar, talvez, a ter o registro, acredito que provavelmente no próximo ano. O Butantan entrou com pedido de registro na Anvisa no fim do ano passado, então ainda está em análise pela Anvisa. E, além dessa vacina aprovada para a chikungunya, que é a única que nós temos ainda 2 vacinas que estão em fase avançada de estudo clínico, que é a vacina da Emergent Biosolution, que está em fase 3, e a vacina do Bharat Biotech, que também está em fase 3. Então, falando um pouquinho da vacina que nós temos, que foi transferida para o Instituto Butantan, que é a da Valneva, foi feito um estudo no Brasil com 754 adolescentes saudáveis de 12 a 17 anos, em 2022 e 2023, nas áreas endêmicas para chikungunya. E o artigo com os resultados desse estudo de fase 3, ele foi publicado no mês passado, e ele mostrou uma soroproteção, porque foi definido, né, como correlato de proteção os anticorpos neutralizantes, que foram avaliados com a metodologia do micro-PRNT e definido um ponto de corte para considerar soro protegido acima de 150. Então, para fazer um estudo clássico de eficácia, que você vacina um grupo com a vacina que está em investigação e o outro grupo você faz o placebo, e depois você compara as incidências da doença, ficou difícil para a chikungunya, porque você tem surtos isolados em algumas áreas e você não tem um volume de casos muito grande, uma incidência muito grande para você fazer um estudo clássico de eficácia. Então, eles conseguiram fazer essa definição de um correlato de soroproteção e fizeram um estudo de imunogenicidade para pedir o registro. Então, nós tivemos uma avaliação nos soro negativos na visita de inclusão, no baseline, e que teve uma resposta de 98,8%, e nos soro positivos de 100%. No soro positivo, no baseline, 96% tinham acima do ponto de corte, e depois da vacina, o soro positivo foi para 100%, e o soro negativo para 98%. Quando nós avaliamos o título médio geométrico, vocês podem observar aqui nesse gráfico, embaixo à esquerda, que nós temos a coluna azul, que são os que eram soronegativos, e vocês podem ver que depois que faz a vacina, que é essa coluna maior, os títulos sobem muito, e tem aqui o ponto de corte pontilhado. O placebo não tem muita diferença, e nos que já eram soropositivos no baseline, você, depois que faz a vacina, você ainda tem um acréscimo, mesmo os que eram positivos para chikungunya, quando foram vacinados, um incremento de títulos de anticorpos após a vacinação. Então, é uma vacina que provavelmente vai ter muito benefício para fins de saúde pública, pela carga de doença que já foi apresentada aqui, e a gente espera ter logo essa vacina aqui no Brasil, e como eu já falei, no Canadá, Estados Unidos, essa vacina já está registrada, principalmente para trabalhadores de laboratório e para viajantes. Uma dose única mantém a resposta imune em 99,1% dos participantes após 180 dias, e os eventos adversos foram leves e autolimitados. Passando agora para a dengue. Vacinas para dengue, considerações importantes. Então, a vacina para dengue tem que ser eficaz contra os 4 sorotipos. Anticorpos neutralizantes é um padrão para avaliação de imunogenicidade, mas diferente da chikungunya, não é preditor de eficácia, não é correlato de proteção. É necessário um acompanhamento de segurança a longo prazo, aproximadamente 5 anos. A OMS recomenda pelo menos 2 anos e meio. E tem 2 vacinas já licenciadas no Brasil. A Dengvaxia, que é da Sanofi Pasteur, que ela é restrita para pessoas que tiveram infecção prévia pela dengue.
e a Qdenga, do Laboratório Takeda, que é recomendada para pessoas maior ou igual a 6 anos, vivendo em regiões com alta prevalência da dengue. E as duas vacinas são classificadas como vivas atenuadas com a tecnologia de DNA recombinante. Então, eu trouxe aqui um resumo, um quadrinho dessas vacinas que já tem o registro no Brasil, e a vacina que é do Butantan, que é do NIAID, do Instituto de Saúde dos Estados Unidos, que fez a transferência de tecnologia para o Butantan. E nós temos, então, para a Dengvax, que é a primeira coluna, são 3 doses, com intervalo de 6 meses, a idade recomendada de 6 anos a 45, e você tem que ter tido infecção prévia pela dengue, como eu já falei. E o backbone dela, que é o esqueleto da vacina, ele é feito com o vírus da febre amarela, e você tem, então, a inserção de partículas da membrana, fazendo ali o sorotipo 1, 2, 3 e 4 inseridos nesse backbone, nesse esqueleto do vírus da febre amarela. Quando nós quando nós vemos a Qdenga, que é a vacina da Takeda, e que foi incorporada no Sistema Único de Saúde pelo PNI, começou esse ano, é uma vacina com 2 doses, com intervalo de 3 meses, recomendada para 4 a 60 anos, mas o estudo clínico foi feito de 4 a 16, depois eu vou dar um foco em cada vacina, e para maiores ou igual a 6 anos, como eu já falei, em áreas com endemicidade alta. É uma vacina que o esqueleto é com o sorotipo 2, e você também tem inserção dos vírus nesse esqueleto. E para a vacina do NIAID com o Butantan, é dose única, é uma vacina também viva atenuada, a idade recomendada de 2 a 59 anos, que foi a idade do estudo clínico de fase 3, e nós temos que aguardar ainda o pedido de registro da Anvisa para a gente ver se vai ter alguma outra questão quando essa vacina for implementada e forem feitos mais estudos de efetividade. Então, vou agora dar um zoom em cada vacina. Então, começando pela Dengvax, que é a da Sanofi Pasteur, foi a primeira vacina a ter o registro no Brasil, foi em 2015. Ela foi aprovada pela Anvisa para 6 a 45 anos, ela é recomendada somente para pessoas que tiveram dengue, tem uma eficácia que é variável por sorotipo, status sorológicos e idade, teve um sinal de segurança, que foi o aumento do risco de casos graves para quem não tinha tido contato com dengue previamente à vacina. Isso foi observado no segmento da coorte do estudo clínico, no 3º ano do ensaio clínico, 2 anos após a última dose, e crianças de 2 a 5 anos, no momento da vacinação, elas tiveram, nesse segmento, um risco relativo de 7,45 de internar por dengue 3 anos após, se tivessem recebido a vacina, comparado com o placebo. Pelo site do CDC, a Sanofi vai parar de fabricar a sua vacina contra a dengue para criança, isso nos Estados Unidos, e o fabricante está descontinuando a vacina devido, citando uma falta de demanda no mercado global. É uma vacina que tem... os estudos de eficácia dela mostram uma eficácia muito boa, de 80% para hospitalização. É uma vacina que tem impacto para quem teve a dengue previamente à vacinação. É uma vacina muito boa, mas, de fato, para a gente introduzir essa vacina na nossa rotina de imunização, é difícil, porque você não tem um exame point of care para dengue que você possa fazer ali na fila, ali na campanha, para ver ali na hora se a pessoa teve dengue previamente ou não. Então, para fins de rotina, é uma vacina que a logística, a operação fica um pouco prejudicada por esse fator aí de ter tido dengue antes da vacina. Falando agora sobre a vacina da Qdenga, que é a da Takeda, é uma vacina atenuada. O estudo clínico dela foi em 8 países com área endêmica, países endêmicos para dengue, de 4 a 16 anos, com 20 mil participantes, e ela foi feita de 4 a 16, mas a autorização para o uso dela em maiores de 16 anos
foi pelo immunobreeding, que viram que não tinha não inferioridade na resposta imunológica em maiores de 16, mas foi avaliada até 60 anos. Então, é uma vacina que você tem um limite aí, conforme o doutor Charbel apresentou, você tem os idosos com uma população de risco para adoecimento, agravamento, hospitalização para dengue, mas é uma vacina que tem um registro até 60 anos. Algumas agências, EMA, FDA, alguns médicos podem fazer a orientação off-label, mas é uma vacina que tem essa limitação até 60 anos. Então, ela é indicada para prevenção da dengue, causada por qualquer sorotipo, de 4 a 60. No Brasil, a campanha de vacinação foi para crianças e adolescentes de 10 a 14 anos, que é a faixa etária que concentra o maior número de hospitalização. A eficácia da vacina foi substancialmente menor em crianças vacinadas aos 4 a 5 anos de idade, em comparação com aquelas que receberam a vacina entre 6 e 16 anos de idade. Então, quando nós vamos avaliar os estudos clínicos de fase 3, você tem uma eficácia muito boa, e aí foram os estudos clássicos de eficácia mesmo, né? Comparar a incidência no grupo que vacinou com o grupo placebo. E aí você tem a eficácia por dengue virologicamente confirmada, muito boa, de 82% no primeiro ano, 74% em soropositivos, né? Que também é feita essa análise em quem é vacinado que já teve contato com a dengue e quem é soronegativo. Então, você vê ali na primeira linha uma eficácia boa no primeiro ano, tanto para dengue quanto para hospitalização. Você vê também no segundo ano, você vê que tem uma queda, já vai de 82% para 60%, tanto para soropositivo e soronegativo tem essa queda, para hospitalização também. E no terceiro ano você tem mais ainda, uma queda ainda dessa eficácia. E eu destaquei ali em vermelho que não foi estatisticamente significativo a eficácia para hospitalização 3 anos depois para soro negativo. Então, Tânia, sim, ela não colocou limite, tá bom? Eu vi o seu comentário aqui. Depois a gente vai poder fazer essa discussão. Então, a gente tem aí uma vacina que já tem uma coorte, um grupo desse estudo da Takeda, que vai estar previsto um booster agora, depois de 4 anos, e eu não sei se isso vai ser feito também para a vacina de dengue que vai vir, que é do Butantan, mas já tem essa coorte prevista para fazer um reforço da vacina de dengue da Takeda. A eficácia ao longo do tempo, quando você faz a análise também por sorotipo, você também vê, com o passar do tempo, uma perda de eficácia, com destaque aqui para dengue tipo 1, no grupo de soronegativos, que também não foi estatisticamente significativo, para dengue tipo 3, e para dengue tipo 4, nós não tivemos incidência desse sorotipo, e não foi possível fazer a verificação de eficácia para esse sorotipo, porque nós não tivemos caso de sorotipo 4. Foi publicado esse ano, é recente, se eu não me engano, agosto, o estudo de acompanhamento de eficácia a longo prazo e de segurança da vacina da Takeda com 4, 5 anos, e nós temos como resultado que a eficácia acumulativa foi de 61,2%, quer dizer, uma eficácia boa contra a dengue confirmada, e 84,1% para hospitalização. E para soronegativos, 53,5% e 79,3%. Em uma análise exploratória, a eficácia da vacina foi demonstrada contra todos os 4 sorotipos em participantes soropositivos antes da vacinação. Em participantes soronegativos, antes da vacinação, a eficácia foi demonstrada contra tipo 1 e 2, mas não foi observada contra 3, e a baixa incidência impediu a avaliação do dengue tipo 4. Recomendações da Conitec. Então, a Conitec, que é a comissão que avalia a implementação de novas tecnologias no SUS, fez uma publicação em 2023 fazendo a recomendação da Takeda para a implementação dela no nosso Sistema Único de Saúde. Então, com moderada certeza de evidência pelo GRADE, a vacina da Takeda demonstrou ser segura e eficaz
para todos os subtipos, dengue 1 ao 4, em sorotipos basais, pessoas que já eram vacinadas sendo soropositivas, e dengue 1 e 2 em soronegativos basais, com redução do risco de infecção em 62%, e hospitalização em 83,6%, após 3 anos de segmento. O SEISD, que é o grupo de conselheiros e expert em imunização da OMS, recomenda que a vacina deve ser considerada em contextos de alta carga de doença e alta intensidade de transmissão para maximizar o impacto na saúde pública. Também recomenda a vacina, preferencialmente para a faixa etária entre 6 e 16 anos, a introdução da vacina na população de 1 a 2 anos antes do pico de incidência de hospitalização relacionada à dengue. Então, a gente tem uma vacina que já está aí na rotina. Essa pode ter sido. Eliane. Eliane. Oi, desculpa. Posso continuar? Pode sim, doutora, por favor. Desculpa. A vacina para dengue Agora, então, vou falar da vacina para dengue do NIAID, que é a do Butantan, que é a vacina que também está acompanhando essa coorte vacinada. O estudo clínico começou em 2016. A vacina da dengue é uma parceria do NIAID, que também fez parceria não só com o Butantan, mas também com outros laboratórios produtores em outros países. É uma vacina de vírus vivo atenuado, mas é diferente das outras vacinas que são quiméricas, usam o esqueleto. Essa vacina tem os 4 sorotipos atenuados. Ela tem uma vantagem para a logística na rotina, que é ser dose única, é a única vacina dose única, e nós sabemos, para quem é médico aqui, quem é pediatra, quem é enfermeiro, profissional de saúde, sabe que isso faz uma diferença enorme. As pessoas vão para a primeira dose e não aparecem para as doses subsequentes do esquema primário, para o reforço, então, nem se fala. O estudo clínico no Brasil, desde 2006, o estudo de fase 3 envolveu 16 mil participantes, 16.235 participantes, 2 a 59 anos. Teve uma razão para randomização de 2:1, então a gente vacinou mais os participantes com a vacina em investigação. A incidência de casos de dengue sintomáticos foi investigada depois de 28 dias da vacinação, até 2 anos de acompanhamento de cada participante, resultando numa eficácia de 79,6%. Para evitar a doença. Então, uma eficácia muito boa. A gente tem uma vacina vindo aí promissora, eu acredito que vai ajudar, porque agora a gente teve que fazer essa recomendação do Ministério, que ele elegeu a faixa etária que estava hospitalizando mais, que era ali de 10 a 14, mas a gente sabe que muitas pessoas que estavam fora dessa faixa etária ficaram sem vacina, a rede privada também não deu conta de ter, porque o fabricante era um só, e é muita gente para fazer vacina. Nosso país ele é populoso, então muita gente ficou de fora, e mesmo querendo ir para a clínica privada, nós não tínhamos a vacina da Takeda, então nós sabemos que vamos precisar de mais de um fabricante para ter vacina para o nosso quantitativo que precisa fazer a vacina de dengue, com as alterações climáticas que os colegas já comentaram aqui. Eu acredito que a gente vai entrar no cenário aí, considerando o spillover que o Charber falou, um cenário que talvez a gente tenha que conviver com arboviroses que vão surgir, novas ou não, mas eu acho que a dengue vai continuar aí com a gente, talvez em 2025 a gente tenha uma nova epidemia. O estudo seguirá até todos os indivíduos completarem 5 anos de acompanhamento, que termina esse ano, né, considerando o último incluído. Então, é uma vacina que tem uma eficácia muito boa, tanto a eficácia global, quanto você vendo a eficácia por por soro positivo na inclusão ou soro negativo. O Diego está tão pequenininho aqui, esse slide aparecendo para mim, que eu não estou nem conseguindo enxergar aqui os valores. Deixa eu ver se eu consigo aumentar isso aqui. Gente, desculpa. Eu estou querendo ver se eu aumento isso aqui. Diego, como é que eu aumento essa tela? Meu Deus. Diego? Acho que o Diego saiu. Oi, doutora, está em modo de apresentação. Bom, é o máximo. Tá, Teria que tudo bem. configurar a planilha. Não, tudo bem. Bom, teve uma eficácia muito boa, eu não estou conseguindo agora ver o quantitativo, mas eu sei que tem uma eficácia muito boa, tanto global quanto para soro positivo e soro negativo. E quando você avalia também por estrato etário,
você tem uma diferença muito pequena, de 2 a 4 anos foi um pouco menor, quando você faz essa avaliação por extrato etário e por status sorológico. E saiu publicado, se eu não me engano, mês passado, a eficácia da vacina. Já tinha sido publicado de 2 anos, que foi esse que eu acabei de apresentar, e agora, recentemente, está fresquinho esse artigo, foi publicada a eficácia de um acompanhamento de 3,7 anos, dessa coorte que foi vacinada no estudo clínico, né, comparada com placebo, também mantendo uma eficácia a longo prazo muito boa, de 67,3 para qualquer sorotipo de dengue confirmada virologicamente. E a eficácia contra a dengue grave e dengue com sinais de alerta de 88,2. Então, é uma vacina realmente que eu acho que a gente vai ter aí mais uma para ajudar, que ela, por enquanto, os resultados estão muito bons. Então, um resumo desse ensaio clínico da vacina do Butantan é uma dose única, que fornece eficácia muito boa contra o sorotipo 1 e 2. De fato, a gente não conseguiu comprovar a eficácia dela para o sorotipo depois, com o tempo 3, e para o 4 não conseguimos. Acompanhamento de 5 anos terminou agora em junho de 2024, e provavelmente a gente vai ter uma submissão do Butantan para registro da vacina deles na Anvisa até o final do ano. Orobushi, não existe vacina ainda. Tem algumas estratégias sendo feitas, ainda em estudos pré-clínicos. Um dos candidatos promissores é uma vacina viva atenuada, que demonstrou eficácia boa em modelos animais. Hoje de manhã, eu já tinha procurado no clinicaltrials.gov, que é uma plataforma para registro de ensaios clínicos. Hoje eu procurei de novo, não tem nenhum ensaio clínico na plataforma do clinicaltrials.gov. Eu tinha olhado na plataforma da MS também, de vacina para Oropush, mas estão em fase pré-clínica. Então, só para falar que tem a questão da prevenção, que não é só vacinação, a gente tem todos aqueles cuidados que todo mundo já sabe, de rede, de passar repelente, de cuidado com a água, e lembrar também que faz parte da prevenção a notificação, os profissionais de saúde precisam fazer notificação, a vigilância epidemiológica é importante, a vigilância entomológica também é importante. Então, é um conjunto aí colaborativo de vários atores para a gente enfrentar essas arboviroses que estão aí, que estão para vir também. Eu só queria aproveitar, esse é meu último slide, fazer um pedido aos profissionais de saúde, principalmente aqui Soperj, né, estado do Rio de Janeiro. Nós estamos com a cobertura vacinal baixa para os adolescentes eleitos, as crianças de 10 a 14, são 2 doses, alguns apareceram para a primeira e não voltaram para a segunda. Então, se você puder fazer um reforço no seu consultório, no seu ambulatório, onde você trabalha, para pedir para essas crianças, para os responsáveis levarem as crianças para completarem o esquema, ou quem não fez, procurar para poder fazer. Vem a pandemia aí, a gente precisa ter esse grupo vacinado no próximo ano, já imunizado. Eu quero agradecer, vou parar de compartilhar. Desculpa se eu falei demais e passei do tempo. Muito obrigada, Eliane, foi maravilhoso. Na verdade, foi um evento grande, foi um evento de sensibilização, mas a gente precisava trazer essa discussão. Mais na frente, nós teremos oportunidade de aprofundar e desmembrar o evento para que a gente possa aprofundar um pouco mais. Houve uma observação no chat, eu mesma respondi. Eu agradeço aos que resistiram até o final, essa nossa plateia aí, nossos amigos que ficaram até o final. Agradeço a todos vocês. Como não existem perguntas no chat e a gente já está com o horário avançado, eu vou deixar as considerações finais, nem vou abrir para ninguém mais, além da doutora Adriana Brito, que ela vai fazer as considerações finais, representando o doutor Cláudio, presidente da Soperj. Meus queridos, muito obrigada aí pela adesão e pela participação com essas aulas muito boas. Adriana, querida, por favor, você faça as considerações finais.
Olha, boa noite a todos. Eu estou representando o Cláudio, toda a diretoria da Soperj, e eu só tenho a parabenizar. As apresentações todas foram excelentes e agradecer, né? Como sempre, o Departamento Científico de Infectologia da Soperj é muito atuante. Então, eu quero muito agradecer a essa organização desse evento. Foi sensacional, maravilhoso. É uma pena que não tem mais tempo, né? Para abrir para discussão, porque foi realmente muito bom. Muito obrigada a vocês. Obrigada, Adriana. Obrigada, Diego, toda a equipe da Soperj. Então, vamos dar por encerrado o evento. Boa noite a todos. Boa noite, doutora. Estou parando a gravação. Boa noite. Obrigada, querido. Muito obrigada, Boa Diego. Nada. Boa noite. Tchau. Obrigada, Boa noite. Diego. Boa Boa noite, noite, pessoal. Obrigada.